Tenho 41 anos e minha esposa tem 42. Eu venho de uma família cristã e ela de uma família muçulmana. Preste atenção nisso. Eu venho de uma família cristã, o marido, e ela vem de uma família muçulmana. Apesar disso, nenhum de nós éramos praticantes. Sempre acreditamos em Deus, rezávamos de vez em quando e procurávamos viver corretamente, mas nossa fé ainda não ocupava o centro das nossas vidas. Durante muitos anos eu dizia que primeiro construiria minha carreira, cuidaria da minha família, formaria o meu patrimônio. Depois dos 40 anos, quando tudo estivesse organizado, eu finalmente me dedicaria à vida espiritual. Olha, quantas pessoas caem nisso, né? Primeiro eu vou construir o meu patrimônio, primeiro eu vou construir minha vida patrimonial, minha carreira, e só depois eu vou cuidar da vida espiritual. Mas esse momento foi sendo adiado. No início de 2026, encerrei minha trajetória na construtora que havia fundado. Imaginei que depois do carnaval começaria essa nova fase da minha vida. E naqueles dias eu vivia uma inquietação muito grande. Meu pai havia falecido aos 41 anos, eu carregava um medo constante de estar doente. Fiz diversos exames. E na quarta-feira de cinzas, eu recebi os resultados e estava tudo bem comigo. Senti um enorme alívio. Mas cerca de 1 hora depois eu recebi uma mensagem da minha esposa. Ela havia feito uma tomografia por causa de uma tosse persistente. O exame mostrava uma massa de aproximadamente 10 centímetros no pulmão, com suspeita de comprometimento da pleura. Naquele instante nosso mundo desabou. Meu primeiro sentimento não foi revolta, mas foi culpa. Naquele momento lembrei de todos os anos que eu senti Deus me chamando para uma vida mais próxima dele. E sempre eu respondia para Deus, depois. Passei 2 dias chorando, pedindo perdão e tentando rezar, mas parecia que não conseguia sentir a presença de Deus. Na sexta-feira de manhã, fiz uma oração muito simples. Senhor, se estás conosco, dai-me um sinal. Naquele mesmo dia, meus olhos foram para um livro que estava na minha casa havia cerca de 2 anos, que eu nunca havia aberto. Abri exatamente na meditação daquele dia, as palavras pareciam escritas para mim. E naquele instante eu entendi que Deus não havia nos abandonado. Pelo contrário, Ele estava me chamando. Eu saí imediatamente para uma igreja próxima de casa. Ela estava fechada, mas encontrei uma pequena porta aberta, porque uma senhora fazia limpeza. Entrei, aproximei-me do altar, coloquei os exames da minha esposa diante de Jesus e entreguei tudo para Ele. Pedi perdão. Pedi misericórdia. E pedi apenas uma coisa, que Ele caminhasse conosco dali em diante. Naquela mesma tarde aconteceu outra providência. Um grande amigo, que eu nem sabia ser religioso, enviou-me o link do rosário, conduzido pelo Frei. Até então eu praticamente não conhecia o rosário. Minha esposa muçulmana. Via minhas avós rezando quando era criança, mas nunca havia entendido aquela oração. Mesmo sem saber rezar, resolvi começar. E na madrugada seguinte participei pela primeira vez. Quando o rosário terminou, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu descobri também o valor do jejum, pois era esse o tema da meditação do dia. Eu já estava 2 dias praticamente sem conseguir comer por causa da angústia e compreendi que Deus podia transformar até aquele sofrimento em oração. A partir daquele dia eu comecei a acordar às 4 horas da manhã para rezar diariamente. Viver o jejum, estudar a minha fé católica, mergulhar profundamente na quaresma. Enquanto isso, no sábado, ela se internou, fez a drenagem da água no pulmão e veio a confirmação do diagnóstico. Era realmente um câncer de pulmão em estágio 4, com derrame pleural e metástase na pleura. Humanamente tudo parecia perdido, mas algo curioso começou a acontecer. Quanto mais eu rezava, menos medo eu sentia. Olha que bonito isso. Quanto mais eu rezava, menos medo eu sentia. A esperança crescia exatamente quando a situação parecia pior. Vieram então as primeiras boas notícias, poucos dias depois, no dia 23/2, em que completávamos 13 anos de casamento. E que também era aniversário da mãe da minha esposa. Os médicos acreditavam que ela ainda precisaria permanecer internada. Naquele dia eu rezei pedindo que ela pudesse voltar para casa. Naquela mesma tarde ela recebeu alta. Eu consegui buscar nossa filha na escola, exatamente como havia prometido, e cantávamos parabéns todos em casa. Para muitos poderia ser coincidência, mas para nós foi o primeiro grande presente de Deus. Então os exames seguintes mostraram que não havia metástase no cérebro. Depois descobrimos que também não havia doença em nenhum outro órgão do corpo através do PET scan. A cada exame difícil, Deus nos dava um novo motivo para continuar acreditando. Durante esse período, vivi experiências espirituais que marcaram profundamente minha vida. Em uma madrugada, logo após terminar o rosário, sentei no chão do quarto, cobri o rosto com um pano, como costumo fazer para rezar sem distrações, e pedi ao Espírito Santo que aumentasse a minha fé. Naquele momento eu senti uma forte pressão sobre a minha testa, não tive coragem sequer de retirar o pano, apenas permaneci ali. E durante alguns minutos senti uma paz impossível de explicar. Toda a angústia desapareceu. Eu saí daquele momento com absoluta certeza de que Deus estava conosco. Durante toda a quaresma eu vivi uma verdadeira conversão. Abandonei doces, futebol, celular, redes sociais e tudo aquilo que ocupava o lugar de Deus na minha vida.
Passei 40 dias vivendo praticamente apenas para rezar, jejuar, ler a palavra, aprender sobre a fé. Também pedia diariamente para que o Espírito Santo tocasse o coração da minha esposa, muçulmana. Nunca quis obrigá-la a total conversão. Queria que Deus a chamasse da mesma forma como havia me chamado. Um dia, durante o rosário, enquanto eu fazia exatamente essa oração, ela acordou espontaneamente, sentou ao meu lado e começou a rezar o rosário comigo. Para mim foi um dos momentos mais emocionantes da nossa caminhada. Algum tempo depois veio outra notícia completamente inesperada. O exame genético do tumor identificou uma mutação extremamente rara, presente em uma pequena parcela dos pacientes que permitia um tratamento moderno com terapia-alvo. Os médicos nos explicaram que aquele era justamente a melhor possibilidade terapêutica disponível. Para nós aquilo foi mais uma providência de Deus. Minha esposa iniciou o tratamento, continuamos rezando todos os dias e continuamos acreditando. 3 meses depois realizamos um novo PET scan em São Paulo. Jamais esqueceremos aquele momento. O médico olhou os exames e disse que não conseguia mais identificar lesões compatíveis com a atividade do câncer. Explicou que devia continuar o tratamento. No momento não existia sinais visíveis da doença nos exames. Saímos daquela consulta sem conseguir conter as lágrimas. Foi uma grande alegria impossível de descrever. Ao longo dessa caminhada também vivemos outros acontecimentos que fortaleceram profundamente a nossa fé. Em um momento de oração, minha esposa sentiu um intenso calor nas mãos, como se algo as envolvesse enquanto ela rezava. Depois daquela consulta, sentei sozinho em uma poltrona do hospital apenas para agradecer. Fechei os olhos e naquele instante tive uma experiência que jamais esqueci. Vi Jesus sorrindo para mim. Era um sorriso cheio de alegria, de paz, de amor. E no meu coração senti como se ele dissesse: você está certo desde o início. Tudo isso foi um chamado para que vocês voltassem para mim. A conversão de um casal, de um homem que só pensava em dinheiro, só pensava em profissão. Uma mulher muçulmana que se converte à fé católica. Veja, uma doença que Deus se utilizou para trazê-los de volta para Ele. Não é que Deus enviou a doença, mas Deus aproveita este momento para falar: eu sempre estive aqui. Eram vocês que estavam distante de mim. Obrigado, Jesus, por esse testemunho. Obrigado por tantas pessoas que estão voltando à fé. E este é o maior milagre. Que este casal se converteu, o homem que estava afastado de Deus, a mulher muçulmana, eles se convertem. E eles agora estão se preparando para o batismo, estão se preparando para a primeira comunhão, estão se preparando para tudo. Olha aqui que momento de graça.